Então, oi, o meu nome é Isaac, eu tenho 20 anos de idade e eu sou um leitor e eu gosto muito de literatura e coisas no geral. Eu decidi abrir esse espaço aqui dentro da internet para compartilhar impressões de leitura sobre coisas que eu tenho lido, fazer alguns paralelos dentro de uma determinada literatura com outro tipo de literatura, alguns conceitos que eu acho interessante. Então, eu quis fazer de uma maneira bem acessível no sentido de que eu não tô roteirizado, eu tô tentando fazer uma coisa bem, quer dizer, eu tô na minha cama, fazer mais um diálogo. Então, pode ser que às vezes eu faça alguma observação, alguma impressão que você discorda, que o seu ponto de vista talvez mais conhecedor do que eu, né? Eu sou um leigo que está compartilhando esse tipo de impressão. E talvez você tenha essa impressão diferente da minha, ou algum conhecimento que eu não tenho, então compartilha comigo, vai ser bacana, eu acho, o diálogo, né? Então, esse é o principal objetivo aqui, desse tipo de vídeo que eu vou estar. Que eu farei, né? Hoje eu vou começar então falando um pouco sobre Clarice Lispector e vou trabalhar em cima de uma crônica que eu lerei aqui dentro, né? E eu farei alguns paralelos com algumas outras obras, alguns conceitos que eu acho interessante. Então vamos lá. Se você não conhece a Clarice foi uma das maiores escritoras brasileiras. Ela é minha escritora favorita de todas, não que isso seja tão relevante assim. E o que ela escrevia era um tipo de literatura diferente do que tudo que você já leu, se você nunca leu Clarice. E até se você já leu Clarice, é sempre uma coisa muito surpreendente, né? Quando eu era mais novo, eu devia ter o quê? Uns 16 anos, 4 anos atrás, eu li o primeiro livro. Eu li meu primeiro livro dela, que foi A Paixão Segundo GH, e foi um livro que me impactou muito. Foi uma. É uma obra que ela pode ser comparada quase à bruxaria da forma que a Clarice transmite, é uma coisa absurda de incrível. E cada vez que ela chega com um novo texto, cada vez que ela chega com uma nova abordagem, é uma coisa absurda, porque ela não tem o tipo de história que você fica esperando ou ansiando por um começo, por um meio, por um fim. A Clarice, ela tem muito mais do que isso, ela não é o tipo de literatura que você para e simplesmente quer saber o que vai acontecer no final. Até porque nem sempre vai ter um final. Ela vai trabalhar mais com algo voltado pro seu inconsciente, sabe? A Clarice, ela trabalha principalmente no que a gente vai chamar de fluxo de consciência, que seria, ela vai adentrar dentro da mente de um desses personagens principais da obra dela, e a partir daí ela vai difundir e penetrar em todas as características, todos os pensamentos, os sentimentos daqueles personagens. E a gente consegue ver essa veia já, se você quer um precursor, talvez, né? Apesar de ela negar em alguns pontos, mas um precursor dentro da literatura, a gente poderia pensar no James Joyce ou na Virginia Woolf, que são precursores desse tipo de obra, mas eu acredito que a Clarice ela trabalha com uma certa maestria que ninguém nunca conseguiu fazer semelhante, ou pelo menos melhor. A Clarice, ela tem uma forma de escrita absurda, de incrível, e os gêneros literários do que ela escreve, eles se misturam. Então é difícil a gente chegar e caracterizar, nossa, essa obra que a Clarice está trabalhando é um romance. Não, isso aqui é uma novela. Não, isso é um conto. Não, isso agora é uma crônica. É complicado para nós conseguirmos catalogar esse tipo de obra, até porque nem ela mesma sabia. A crônica que eu vou trazer hoje para tentar falar um pouco sobre vai ser desse livro, né, Todas as Crônicas. Só que a gente tem várias crônicas que você pode ler como um conto, vários contos que podem ser lidos como crônicas. Então, o texto da Clarice é meio transitório, ele não permeia um só ponto, ele está na intersecção de um diagrama de Venn de todos os tipos de obra dela. E até as obras ficcionais têm um quê de não ficção e vice-versa. E o que ela escreve é extremamente autobiográfico, ao mesmo tempo que não é, e é de certa maneira autobiográfico do leitor. Então você se encontra na obra mais do que a obra encontra você. Porque o livro de Clarice não precisa de você, mas de alguma forma você precisa do livro de Clarice. É claro que eu não posso afirmar por todas as pessoas, eu posso dar só o meu ponto de vista, e eu sei que eu preciso de Clarice. A literatura dela é algo que mexe com o seu subconsciente, com o seu consciente, e com o que você entende e interpreta como visão de mundo. Então, quando você lê A Paixão Segundo GH, como eu já citei, e você percebe que a história é uma mulher, a GH, que chega nesse apartamento, limpa o apartamento, encontra uma barata, e essa história, se você for pensar no nível de enredo, é uma coisa absurda. Como aquilo pode render um romance, como que você consegue penetrar dentro de você mesmo. Tem os que dizem que Clarice é um tanto quanto hermética,
Mas eu acredito que a literatura dela é algo... É até um clichê você falar... você não tem que entender, você tem que sentir. Eu discordo, porque eu acho que o sentir é por si só uma maneira de você entender. O entendimento racional não é a única maneira de compreender o mundo, e a gente sabe disso por... veja a arte no geral, por exemplo, né? Então, pinturas rupestres eram maneiras de compreender o mundo, registrar talvez. Então, a Clarice fornece para nós esse tipo de aprendizado, essa conexão conosco mesmo, sabe? Ela vai permitir que você viaje dentro do seu próprio âmago e encontre si mesmo, sabe? Não pensando na máxima conheça, conheça ti mesmo, mas eu acredito que pensando na máxima torna-te quem tu és. E a Clarice é importante para isso. Então eu vou agora ler essa crônica e eu vou tentar esmiuçar um pouquinho, né? Essa crônica está na página 70 da minha edição, publicada pela Rocco. Eu acho que no Brasil só a Rocco detém os direitos de publicação da Clarice, hoje em dia. E é uma crônica chamada Insônia, Infeliz e Feliz. Vou fazer a leitura. De repente, os olhos bem abertos, e a escuridão toda escura. Deve ser noite alta. Acendo a luz da cabeceira, e para o meu desespero são 2 horas da noite, e a cabeça clara e lúcida. Ainda arranjarei alguém igual a quem eu possa telefonar às 2 da noite e que não me maldiga. Quem? Quem sofre de insônia? E as horas não passam. Saio da cama, tomo café e ainda por cima com um desses horríveis substitutos do açúcar porque Dr. José Carlos Cabral de Almeida, dietista, acha que preciso perder os 4 quilos que aumentei com a superalimentação depois do incêndio. E o que se passa na luz acesa da sala? Pensa-se uma escuridão clara. Não, não se pensa. Sente-se. Sente-se. Uma coisa que só tem um nome: solidão. Ler? Jamais. Escrever? Jamais. Passa-se um tempo, olha-se o relógio. Quem sabe se são 5 horas? Nem 4 chegaram. Quem estará acordado agora? E nem posso pedir que me telefone no meio da noite, pois posso estar dormindo e não perdoar. Tomar uma pílula para dormir? Mas e o vício que nos espreita? Ninguém me perdoaria o vício. Então fico sentada na sala, sentindo... Sentindo o quê? O nada. E o telefone à mão. Mas quantas vezes a insônia é um dom? De repente, acordar no meio da noite e ter essa coisa rara, solidão. Quase nenhum ruído, sol das ondas do mar batendo na praia. E tomo café com gosto, toda sozinha no mundo. Ninguém me interrompe o nada. É um nada a um tempo vazio e rico. E o telefone mudo, sem aquele toque súbito que sobressalta. Depois vai amanhecendo. As nuvens se clareando sob um sol, às vezes pálido como uma lua, às vezes de fogo puro. Vou ao terraço e sou talvez a primeira do dia a ver a espuma branca do mar. O mar é meu, o sol é meu, a terra é minha. E sinto-me feliz por nada, por tudo, até que, como o sol subindo, a casa vai acordando e ao reencontro com meus filhos sonolentos. Então, um pouco de contexto, né? A Clarice ela escrevia para vários jornais, várias crônicas. E uma coisa curiosa, ela não... Ela tinha um cuidado todo especial com as crônicas dela, então ela mandava certinho, ela sempre repetia as mesmas regras. É uma coisa curiosa sobre o cuidado que ela tem com o texto. Mas falando sobre o próprio texto, Insônia, Feliz e Infeliz, ou Infeliz e Feliz, a gente pode perceber aqui que ela está trabalhando, então, claramente do tema da solidão, e ela apresenta uma perspectiva de 2 níveis de solidão, e eu vou tentar esmiuçar um pouquinho o que eu consigo retirar desse ponto aqui, e vocês complementem se acharem interessante. A Clarice, quando ela fala desse incêndio, ela sofreu um incêndio, ela estava fumando, acabou caindo no sono, o cigarro começou um incêndio na casa dela e a partir daí ela queimou parte do braço e tal, ficou toda machucada e coisas do tipo. Mas, então, só para contextualizar um pouquinho do que ela tá falando quando ela diz sobre incêndio aqui. A Clarice, ela foi uma pessoa perturbada, de alguma maneira, porque ela pensava demais e ela tinha uma maneira muito nova de ver o mundo. Apesar de na entrevista icônica que ela tem pra TV Cultura, ela chegar e dizer eu sou muito feliz, na verdade eu tenho muitos amigos. É claro que ela era também, segundo ela mesma, mas ela também tinha um viés um tanto quanto melancólico e uma perspectiva de não aceitação do tipo de vida que ela levava em alguns pontos e de querer o mais, né? Clarice tem até uma frase também icônica onde ela diz: o que eu quero ainda não tem nome. Então ela buscava sempre um além. É quase, e talvez eu possa estar falando besteira aqui, mas é quase como a noção do além do homem, do Nietzsche, né? Muito conhecido como super-homem, mas
além do homem é uma tradução um pouco mais faz mais sentido nesse contexto, e é quase como se ela buscasse um além de si mesma, sabe? Uma perspectiva mais vertical. É claro que a gente pensa super-homem horizontal, né? Aliás, desculpa. A gente pensa num super-homem vertical, né? Então, ele ascende, mas o que o Nietzsche está pensando como super-homem é um super-homem horizontal, que vai para frente, que vai além do homem. E eu acredito que é isso que a Clarice busca dentro das obras dela. E a gente pode perceber que ela era um ser extremamente pensante. Então ela estava sempre pensando, sempre questionando, sempre tentando entender o que estava acontecendo com ela mesma e ao redor dela. Então a Clarice, ela é detentora de uma filosofia extremamente focada no eu e no que a alma humana quer dizer, né? Claro que pensando num nível meio platônico de alma humana, mas assim, o que o ser significa e o que é ser, né? E a Clarice pensava nisso. Dentro dessa crônica, nós podemos perceber então que ela acordou no meio da noite com insônia e ela se sente extremamente sozinha, porque não existem outras pessoas ao redor dela que sofram desse mesmo mal, e as que talvez sofram, ela também não quer entrar em contato. Então aqui a gente já pode perceber uma certa dicotomia, onde ela se sente só, mas ela não sabe não estar só. E aqui eu vou trazer contextos que a gente pode tirar desse livro aqui, do professor Leandro Carnal, que é o dilema do porco-espinho, ou o dilema do ouriço, né? Esse dilema foi proposto pelo Arthur Schopenhauer, e ele é mais ou menos assim. Os ouriços, quando tá no inverno, eles precisam se aquecer, então eles chegam perto um do outro, né? E quando eles chegam perto um do outro com os espinhos, eles acabam se furando e precisam se afastar. Mas ao se afastar, eles se sentem com frio de novo e aí voltam. Isso pode ser visto como um ponto das relações humanas. Então, a Clarice, ela tem esse jeito porco-espinho de ser, porque tem, por exemplo, uma carta do Caio Fernando Abreu para Hilda Hilst que eu acho sensacional, quando ele conta que conheceu a Clarice e ele fala do olhar dela, do que ela tinha de visão. Então, nas próprias fotos, a gente consegue enxergar o olhar penetrante, um tipo de sabedoria natural, algo como se ela soubesse um segredo que você mesmo ainda não sabe, mas ela consegue compreender esse segredo, e se não compreender, ela talvez seja a própria fonte desse segredo. Então, a Clarice, ela era detentora desse saber magistral, universal, do próprio cerne, da própria essência do que é o existir, sabe? Então, se a existência realmente precede a essência, ou se a essência precede a existência, Clarice com certeza saberia responder. Então, ela parte desse princípio do dilema do porco-espinho, talvez não conscientemente, né, mas é um paralelo que eu faço, e ela sente a mesma dicotomia, a mesma ambiguidade que o Leandro Carnal vai tratar nesse livro, que é entre a solidão e a solitude. O que significa eu falar para você sobre solidão e solitude? A solidão, ela seria esse sentimento de você estar só, sem mais ninguém, e se sentir mal por isso. A solitude, contudo, é um sentimento que você resguarda de estar sozinho e sente uma sensação maravilhosa por estar sozinho, não pela falta de outras pessoas, mas talvez e principalmente pela própria existência e a capacidade que você tem de se autodesenvolver, tratar do autoconhecimento. O Alberto Manguel, no Leitor como Metáfora, ele trabalha um pouco sobre essa coisa do leitor como um indivíduo guardado na torre, e talvez a Clarice seja essa escritora guardada na torre, porque a partir do momento que ela está sozinha, ela consegue enxergar o mundo tal como ele realmente é, sem a interferência das outras pessoas que estão todas dormindo. Então, enquanto todos dormem, a Clarice existe, a Clarice habita, a Clarice vive, e ela respira aquele ar da manhã, e ela compreende o que aquilo quer dizer, e ela absorve todo o universo ao seu redor e transforma em literatura, falando um pouco sobre essa solidão. Então, aqui no ponto, ela chega e fala: e o que se passa na luz acesa da sala? Pensa-se em uma escuridão clara. Então, escuridão clara, mais uma vez essa dicotomia, quer dizer, a solidão como uma fonte de tristeza, como uma fonte de não há ninguém ao meu redor, ninguém quer estar perto de mim, e a solidão como fonte de que bom que eu estou sozinho, posso me conhecer, posso partir da premissa de conhecer a mim mesmo ou de me tornar quem eu sou,
e me autodesenvolver da melhor maneira possível. Então, não se pensa, sente-se uma coisa que só tem um nome, solidão. Então, a solidão não é algo que você para pensar, é um sentimento. E aqui a gente pode voltar, que talvez seja uma própria reflexão inconsciente da obra completa de Clarice, né? Você sente a própria obra de Clarice, muitas vezes sem compreender no nível racional, mas no nível intelectivo ou no nível de ideias ou no nível sentimental, por assim dizer, você consegue compreender o que ela está querendo te dizer, porque você sente, você é aquilo, você não tá lendo sobre outra pessoa, porque assim como GH em algum ponto se torna barata, nós nos tornamos GH, nós nos tornamos Rodrigo SM da Hora da Estrela, nós nos tornamos a Joana de Perto do Coração Selvagem, nós nos tornamos todos aqueles personagens. Então nós somos a mocinha abandonada, nós somos a alegria da felicidade clandestina e o não compreender do que é ser feliz por receber uma coisa tão ínfima. E o auto-enganar-se de forma a conseguir um nível de felicidade abstrata. Então é muito disso que Clarice trata nessa ambiguidade. Então ela questiona a insônia como uma coisa negativa que a impede de dormir e descansar, mas ao mesmo tempo ela enxerga a insônia e, por conseguinte, a solidão como uma dádiva, porque aí ela consegue realmente ser o que ela é e viver. Mas ao mesmo tempo ela anseia pelo nascer do sol, onde seus filhos e outras pessoas, visitas e coisas do tipo, vão conseguir estar acordados junto com ela e ter esse nível de comunicação. Dentro da literatura a gente tem vários pensares diferentes sobre o que sou eu, o que é a solidão, o que é a solitude, como vivenciar cada uma dessas experiências e transformar em algo sublime, quais as correlações de uma coisa com a outra. Então, eu estou lendo o meu primeiro livro do Freud, que é esse daqui, e teve um pedacinho do primeiro ensaio, O Mal-Estar na Civilização, que me trouxe um insight muito curioso em relação aqui, e eu vou fazer a leitura. Então, o Freud, em algum ponto, ele fala sobre o sentimento oceânico, né? Grosso modo, aquele sentimento de você se diluir dentre as massas. Tem até uma cena muito interessante no Merli, uma série lá do Netflix, onde fazem aquele... A professora de filosofia faz aquele experimento com a pasta vermelha, a pasta verde. É interessante procurar depois. Mas é aquele sentimento de uma pessoa começa a falar e as outras pessoas vão junto na onda só para se sentirem inclusas. Então, é mais ou menos esse sentimento de um sentimento oceânico e talvez isso seja por não saber lidar com a solidão, algo do tipo, não sei se dá para compreender. Eu penso como você tem uma opinião divergente do grupo, logo você será excluído do grupo, você será deixado de lado, você não será convidado a participar daquelas atividades que o grupo está participando. Então, para que você não se sinta sozinho e não tenha que lidar com as próprias ideias e com as consequências de ter um pensamento próprio ou diferente do que a maioria pensa, você se dilui naquela multidão e acaba participando. Então, sobre isso, Freud fala para nós, um sentimento que ele gostaria de denominar, e você está falando de um amigo, tá? De denominar sensação de eternidade, um sentimento de algo ilimitado, sem barreiras, como que oceânico. Então, a gente se dilui e nós nos encontramos também no outro. Então, o outro pode servir como espelho. Mas quando estamos pensando sobre uma perspectiva de eu, o Freud vai dizer o seguinte... Normalmente, nada nos é mais seguro do que o sentimento de nós mesmos, de nosso eu. Este eu nos aparece como autônomo, unitário, bem demarcado de tudo mais, que esta aparência é enganosa, que o eu na verdade se prolonga para dentro, sem fronteira nítida, numa entidade psíquica inconsciente que denominamos id, a qual ele serve como uma espécie de fachada. Isto aprendemos somente com a pesquisa psicanalítica, que ainda nos deve informar muita coisa sobre a relação entre o eu e o id, mas ao menos para fora, o eu parece manter limites claros e precisos. Não tenho conhecimentos da obra freudiana, tá? Esse é meu primeiro livro de Freud, mas eu acredito que nesse ponto, trazendo uma perspectiva de Clarice, nós podemos entender o seguinte: o eu para fora é limitado, o eu interno é ilimitado, existem esses dois eus, o eu contra o eu, e talvez exista o reflexo do eu, enxergado em outras pessoas pelo sentimento oceânico, mas não é sobre isso que eu quero falar. e talvez esse eu interno seja aquele que sente a solitude, porque ele consegue se descobrir e viajar na imensidão infinita do ser. O eu externo talvez seja o ser que habita e coexiste com a solidão, mesmo não querendo,
porque as suas delimitações são muito claras e existem em abundância, e essas delimitações, quando não compartilhadas e diluídas nesse sentimento oceânico, elas se tornam o que a gente vai chamar de solidão e se expandem para outros tipos de coisa. E talvez nós consigamos nos encontrar até mesmo dentro de outros seres fictícios na própria literatura. Então, a Clarice, como disse a Maria Homem, é uma anti-autoajuda que ajuda. Ela é um soco no estômago, ela é a verdade, se é que existe uma verdade, e algo do tipo. A gente tem outros exemplos de solidão dentro da literatura, com certeza. Por exemplo, nós temos do Fyodor Dostoiévski, Crime e Castigo, e o Raskolnikov, ele é uma pessoa extremamente solitária, mas ele se vê gostando da solidão até certo ponto. Então, a gente acompanha, principalmente nos primeiros capítulos, a aversão que ele tem às outras pessoas. E é claro que aqui cabe uma interpretação psicanalítica que eu não vou entrar nesse âmbito, e talvez eu não tenha nem cacife para falar sobre isso, mas pensando só nessa pequena, mínima porçãozinha do romance, até porque a ligação principal que eu quero fazer é com a crônica, pensando nesse ponto de vista, o Raskolnikov, que é o personagem principal, que comete o crime e sofre o castigo, independente do que você entenda como crime e castigo, ele tem esse sentimento de solidão de forma que ele não consegue estar só. Aliás, ele só consegue estar só, ele não consegue habitar com outras pessoas. Os outros seres o incomodam, as outras pessoas o irritam, o sentimento de estar rodeado de amigos, para ele é inconcebível. Se bem que em vários momentos ao longo do romance ele se perde nessas vielas e invariavelmente acaba chegando aos amigos. Mas a gente pode ver isso nesse aspecto aqui também. Outro livro interessante, que pode trazer também uma abordagem até certo ponto, talvez mais sobre o tédio do que sobre a solidão, mas observando por esse viés a solidão, é Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Esse livro a gente vai conhecer a Emma Bovary, grosso modo, e ela é uma pessoa que sempre se imaginou, lendo os romances, né? Ela sempre se imaginou uma pessoa que iria viver um casamento, e esse casamento seria incrível, maravilhoso, e altas aventuras iriam acontecer, e quando ela se casa com esse submédico, ela enxerga que a vida não é assim. A vida não é um romance, a vida não é divertida como poderia ser dentro de uma história fictícia. A vida não é cheia de intrigas, tais como ela leu, e ela se sente extremamente entediada. E eu acredito que esse tédio pode ser entendido até certo ponto também como solidão. Ela não se sente compreendida pelas pessoas ao seu redor. E é claro que abre muito espaço para interpretação, é uma interpretação muito crua que eu estou fazendo simplesmente para tentar fazer uma comparação, uma literatura comparada aqui entre os dois textos. Mas a Emma, ela busca sanar essa solidão com amantes e busca acabar com esse tédio. E ela vai sempre se cansando de um amante, partindo para o outro e enxergando a vida dela como muito solitária. Ela não consegue se entender sozinha, então ela busca pelo outro, apesar de que ela sempre acaba se cansando e voltando para si mesma. Então, a Clarice, ela não apresenta para nós esse viés de cansaço do outro, mas ela apresenta essa vontade de si mesma e essa vontade de se entender e se encontrar. Essa foi uma interpretação que eu fiz. Se você achou interessante, fala pra mim, né? Então deixa uma curtida, não sei, se inscreve no canal. Comenta comigo aqui, conversa comigo, vamos conversar aqui pelos comentários embaixo. Eu vou deixar links para algumas das minhas redes sociais. Tem um podcast muito bacaninha também que eu faço de vez em quando, se você tiver interesse em ouvir. E se você concorda com alguma ideia minha, discorda de alguma ideia minha, quer complementar, acha que eu falei bobagem ou não, vamos conversar, fazer essa troca de ideias. Se você tem alguma sugestão sobre o tema, algum texto, ou acha que algum desses livros citados poderia ser mais discorrido, mais discutido, fala comigo. Muito obrigado então por ter assistido até agora, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.